Você foi ensinado a perseguir dinheiro, a correr atrás, a trabalhar mais, dormir menos e esperar que um dia, se tudo der certo, você seja rico. Mas e se eu te dissesse que essa corrida é a maior armadilha da sua vida? Essa é a verdade sobre a riqueza que ninguém te contou. Riqueza não é algo que se alcança, é algo que se atrai. E a atração começa muito antes do primeiro real. Começa na mente. Começa quando você decide parar de se comportar como pobre e começa a pensar como rico. E não estou falando de arrogância ou ostentação. Estou falando de postura, de crença, de visão. Napoleon Hill não ficou famoso por dizer que você precisa trabalhar 16 horas por dia. Ele ficou famoso por mostrar que a mente, quando dirigida com propósito, é capaz de moldar a realidade. Ele dizia: a riqueza começa com um estado de espírito, com uma clara definição de propósito e uma fé ardente em si mesmo. E isso não é filosofia barata. Isso é ciência do sucesso. Isso é lei da mente. A maioria vive num ciclo de escassez porque foi programada para isso. Foi ensinada a temer o dinheiro, a vê-lo como algo sujo, como algo para poucos. Mas a verdade é que o dinheiro responde à clareza. Ele vai onde existe visão, onde existe coragem para assumir responsabilidade. Você quer riqueza? Então pare de esperar que ela caia do céu e comece a se tornar a pessoa que ela naturalmente busca. Riqueza não gosta de confusão, não gosta de insegurança. Ela corre de quem vive culpando o sistema, o governo, os pais. Ela se aproxima de quem entende que tudo começa com um pensamento dominante, uma ideia clara, mantida viva por ação contínua. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza, entre quem pede e quem conquista. A riqueza não é para os que desejam vagamente. Ela é para os que decidem, com convicção. Para os que enxergam além das dívidas e criam, mentalmente, uma nova realidade. Uma realidade tão vívida, tão alimentada pela fé e pela ação, que o mundo não tem escolha a não ser responder. Pessoas ricas não esperam motivação. Elas se movem por propósito. Elas não buscam dinheiro como fim. Elas buscam impacto, direção, construção. E é por isso que o dinheiro acaba encontrando elas. Porque a energia da criação é magnética. Ela atrai recursos, pessoas, oportunidades. Mas ela só se manifesta quando existe clareza de intenção. Você não fica rico apenas economizando. Essa é uma parte pequena da equação. Riqueza vem de expansão, não de contenção. Vem de gerar valor para o mundo, de resolver problemas, de ser útil em escala. E tudo isso começa dentro, com uma mente que acredita que merece prosperar. Hill disse: o dinheiro é tímido e reservado. Ele deve ser atraído, não perseguido. Pense nisso. A maioria persegue dinheiro com desespero. Mas desespero afasta, insegurança repele, só confiança atrai. E confiança se constrói na mente, com repetição, com visualização, com ação consistente. A mente rica não é a que pensa em números o tempo todo, é a que pensa em possibilidades, em abundância, em contribuição. Você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para prosperar. Mas isso exige uma decisão clara. Parar de pensar como quem vive para pagar boleto e começar a pensar como quem veio para construir legado. Enquanto você enxergar riqueza como algo externo, ela continuará distante. Mas quando você entender que ela é um reflexo do que está dentro, tudo começa a mudar. O sistema não quer que você pense assim. Ele quer que você dependa, que você tema, que você aceite o mínimo como padrão. Mas o mundo não muda por decreto. Ele muda quando uma mente desperta se recusa a aceitar a narrativa da escassez.
E se você chegou até aqui, é porque essa mente pode ser a sua. Você só precisa decidir. E depois dessa decisão, agir como quem já é. Não se trata apenas de sonhar grande. Sonhos sem ação são anestesia. A verdadeira riqueza nasce quando o desejo se torna decisão e a decisão vira disciplina. O universo não responde ao desejo morno. Ele responde ao comprometimento fervoroso. Hill foi claro. Desejo é o ponto de partida de toda realização. Mas ele também disse: desejo sem ação é apenas fantasia. Quantos vivem nessa ilusão, esperando um milagre, uma virada, um golpe de sorte? Enquanto isso, desperdiçam dias, anos, vidas, tudo porque ainda não entenderam. Riqueza exige responsabilidade, e responsabilidade dói. Dói porque exige que você assuma o controle, que pare de terceirizar culpa, que enfrente seus próprios limites mentais. A verdade é que você já teve ideias que poderiam mudar sua vida. Mas não agiu, duvidou, esperou o cenário ideal. E talvez alguém com menos talento, menos preparo, mas com mais coragem, tenha feito acontecer. E é isso que separa os ricos dos medíocres. Ação. Ação mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantia. Ação com propósito, com intenção, com visão. A mente rica não precisa saber como tudo vai acontecer. Ela só precisa acreditar que vai. E então começa. E então insiste. E então aprende. E então cresce. O plano perfeito não existe, mas o comprometimento absoluto transforma qualquer plano simples em algo poderoso. E quando você se move com essa clareza, algo muda. As portas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. As ideias certas surgem. Não é coincidência, é consequência. Consequência de uma mente alinhada com a abundância. Uma mente que decidiu não mais viver no piloto automático, mas criar, com intenção, a própria realidade financeira e espiritual. Você já se perguntou por que alguns acumulam riqueza mesmo sem uma formação brilhante, enquanto outros, altamente instruídos, vivem presos em dívidas? A resposta está na mentalidade. Educação formal pode te dar conhecimento técnico, mas é a educação mental que constrói riqueza. É a capacidade de ver o invisível, de manter o foco quando tudo ao redor distrai, de continuar quando os outros desistem. Napoleon Hill conheceu homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Nenhum deles nasceu em berço de ouro, mas todos tinham algo em comum: visão, fé e ação massiva. Eles não esperavam um momento perfeito, criavam um momento. Eles não se conformavam com o padrão, redefiniam o padrão. E você pode fazer o mesmo, mas isso exige que você abandone a identidade do quase. Quase tentei, quase consegui, quase mudei. A vida não recompensa o quase, ela recompensa o inteiro. O que mergulha de cabeça, o que queima pontes e não dá chance ao plano B. Porque quem decide vencer não precisa de plano B. Só precisa de clareza e compromisso. Você pode pensar, mas eu não tenho recursos, não tenho contatos, não tenho tempo. Pare. Esses são os discursos da escassez. Recursos são consequência de movimento. Contatos surgem quando você entra em ambientes maiores que seus medos. Tempo se cria quando a prioridade é inegociável. Você não é vítima das circunstâncias. Você é autor da sua construção. E a caneta está nas suas mãos. A riqueza, aquela verdadeira, começa com uma decisão. Uma decisão silenciosa, interna, mas inabalável. Eu não vou mais viver abaixo do meu potencial. Essa decisão é o que abre portas. É o que faz sua energia mudar. E quando sua energia muda, o universo inteiro responde. Você está mais perto da virada do que imagina, mas só vai alcançá-la quando parar de olhar para fora
e começar a ajustar o que está dentro. A verdade sobre a riqueza não está no próximo curso, na próxima chance ou na próxima segunda-feira. Está em você, na sua disposição de se tornar quem nunca foi, para viver o que nunca viveu. Você não precisa de mais dicas, precisa de decisão, de firmeza, de uma mente que recusa a mediocridade mesmo quando ela se disfarça de conforto. Uma mente que diz: eu fui feito para mais. Eu aceito mais. Eu ajo como alguém que já é rico internamente. Porque no fim, a maior verdade sobre a riqueza é essa. Ela não é um destino, é um reflexo. Ela é o resultado externo de uma identidade interna. E essa identidade você pode assumir agora, no silêncio do seu quarto, no momento que ninguém vê, no instante exato em que você diz: chega, eu decido prosperar. A mente rica não espera, ela constrói. Ela levanta mesmo sem aplauso. Ela avança mesmo com medo. Ela age mesmo quando ninguém entende, porque ela sabe. A realidade sempre segue a crença. Sempre. E a partir de hoje, se você escolher essa nova identidade, se comprometer com ela como nunca fez antes, o mundo não terá escolha, a não ser se curvar diante da sua nova vibração. A riqueza será atraída, não por sorte, mas por merecimento, porque você venceu a si mesmo. E essa é a maior conquista de todas. Se você entendeu até aqui, já percebeu. Riqueza não é um destino geográfico ou uma conta bancária. É um estado de ser. E quando esse estado se instala, tudo ao redor começa a se reorganizar para acompanhar sua nova vibração. Mas aqui está outra verdade que ninguém te conta. Essa transformação interna não é glamurosa. Ela é solitária, desconfortável e muitas vezes silenciosa. Você vai perder pessoas, vai desapegar de hábitos, vai abrir mão de prazeres momentâneos que antes pareciam inofensivos, mas que no fundo alimentavam a sua estagnação. O caminho para a riqueza é estreito porque ele exige versão nova. E a versão nova não cabe em roupas velhas, pensamentos antigos ou amizades rasas. Ela exige que você seja radicalmente honesto consigo mesmo. Estou vivendo como alguém que merece prosperar ou apenas dizendo que quero? Essa pergunta é um divisor de águas. Porque uma vez que você responde com verdade, não tem mais como voltar. Ou você sobe e paga o preço da evolução, ou aceita que está escolhendo ser espectador da própria vida. E se você estiver aqui, lendo isso, é porque não quer mais assistir. Você quer construir, criar, prosperar por dentro e por fora. Essa verdade é dura, mas também libertadora. Ninguém vai te salvar. Nenhum mentor, guru, vídeo ou frase bonita fará isso. Mas se você decidir se salvar, se levantar com disciplina e fé todos os dias, o mundo não terá opção a não ser responder. Você já pensou que talvez o mundo não esteja te negando riqueza? Talvez ele só esteja esperando que você se torne alguém capaz de sustentá-la? Porque mais perigoso do que não ter dinheiro é receber abundância sem estrutura mental para mantê-la. E é por isso que tantos ganham e perdem. Porque a riqueza exterior nunca supera a pobreza interior por muito tempo. Hill dizia que o hábito de tomar decisões rápidas e firmes era característica de todas as pessoas bem-sucedidas que ele estudou. Não era sobre impulsividade, era sobre clareza. Pessoas ricas decidem com base em quem querem se tornar, não com base no medo do que podem perder. E isso muda tudo, porque enquanto a maioria pensa, e se der errado, a mente próspera pensa, e se der certo, ela assume o risco, não porque não tem medo, mas porque sua visão é mais forte que o medo. A riqueza exige visão, mas mais do que isso, ela exige repetição, disciplina, constância, porque o mundo está cheio de visionários que desistem.
Mas é raro encontrar alguém que esteja disposto a insistir até que a realidade se curve diante da própria mente. Esses são os que enriquecem de verdade. Porque eles não apenas desejam, eles se tornam. E isso nos leva a outro ponto negligenciado: gratidão. Gratidão não é passividade, é preparação. É olhar para o que se tem e honrar como se fosse abundância, mesmo que ainda seja pouco. Quem é ingrato com o pouco nunca será confiável com o muito. A energia da riqueza responde à reverência, não à reclamação. E quem cultiva a gratidão profunda, mesmo em meio ao caos, sinaliza ao universo que está pronto para mais. Você não foi chamado apenas para conquistar riqueza. Você foi chamado para se transformar em alguém que a use com propósito. Porque a verdadeira prosperidade não é medida pelo quanto você acumula, mas pelo quanto você impacta. E impacto exige identidade, exige consistência, exige visão que vá além do próprio umbigo. É por isso que tantos que enriquecem rapidamente acabam vazios, porque nunca prepararam o solo, nunca limparam as raízes do medo, da culpa, da autossabotagem. Construíram sobre areia. E a areia não sustenta legado. Mas você não está aqui por status. Você está aqui por significado. E significado só nasce quando a mente e o coração estão alinhados com o servir. Você pode construir riqueza com esforço, mas só vai mantê-la com integridade. E essa integridade não começa no sucesso. Começa na escassez. Começa quando você, mesmo sem nada, decide agir como quem já possui tudo. Disciplina, foco, consistência e fé. Essa é a maior riqueza de todas. A que não pode ser roubada. A que não depende de mercado, de crise ou de sorte. Riqueza é reflexo de quem você se tornou. Então se torne grande. Se torne alguém que inspira, que levanta outros. Alguém que olha para trás e vê uma trilha de impacto, não apenas extratos bancários. Porque quando você se alinha com isso, o dinheiro se torna consequência inevitável. E é por isso que a verdade sobre a riqueza foi escondida por tanto tempo. Porque ela não pode ser comprada, só pode ser despertada. E despertar exige coragem. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a acordar. Chega uma hora em que você para de buscar atalhos, para de procurar fórmulas mágicas e começa a entender. A riqueza é simples, mas não é fácil. Simples porque já está escrita em leis mentais universais. Não é fácil porque exige coragem para aplicá-las, dia após dia, quando ninguém está olhando. A maioria continuará dormindo mentalmente. Continuará culpando o sistema, esperando aprovação, buscando motivação. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode ser aquele que desperta, que escolhe sair da hipnose da escassez e viver como alguém que pensa grande, age com fé e constrói com disciplina. Não se trata de ter milhões na conta. Isso é consequência. Riqueza real é saber que você tem controle, que seus dias têm direção, que sua mente não é mais seu inimigo, mas sua aliada, que suas escolhas te aproximam, não te sabotam. É sobre se sentir livre, não por ter tudo resolvido, mas por saber que está no comando. Essa sensação, essa força interior, essa clareza. É isso que atrai o que você antes chamava de impossível. Hill dizia: a mente humana, quando dirigida com fé e propósito, é a mais poderosa força do universo. Você já tem essa força. A única pergunta é: quando vai começar a usá-la com consistência? Talvez hoje, talvez agora. Porque se você chegou até aqui, talvez essa não seja apenas mais uma mensagem. Talvez seja o chamado que sua mente estava esperando. Então, não ignore. Levante, escreva, planeje, decida. Haja como quem já carrega dentro de si a verdade que muda tudo. A riqueza começa na mente.
e você está pronto para viver isso por inteiro. A verdade que ninguém te contou sobre a riqueza é que ela cobra um preço. E esse preço não é dinheiro, é compromisso, é renúncia, é a disposição de deixar para trás versões antigas de si mesmo que já não servem. É acordar todos os dias e agir como se a vida dependesse disso. Porque depende. Você não vai ouvir isso nas redes sociais. Vai ouvir que basta desejar, que basta mentalizar. Mas Hill foi claro. Pensamento, quando aliado a propósito e ação persistente, se transforma em poder. Sem ação, não há colheita. Sem sacrifício, não há abundância duradoura. Riqueza verdadeira é construída em silêncio. Enquanto os outros falam, você trabalha. Enquanto os outros reclamam, você projeta. Enquanto os outros desistem, você permanece. E é essa permanência que te faz inabalável. Porque você não é mais conduzido pelas circunstâncias. Você se tornou a causa, não o efeito. Pessoas prósperas pensam em ciclos, não em picos. Elas não buscam ganhos rápidos, mas crescimento consistente. Entendem que cada desafio é parte do processo de lapidação, que cada não, cada queda, cada erro é um tijolo a mais na fundação da solidez. Você quer enriquecer? Comece enriquecendo sua disciplina, seu ambiente, suas palavras, seus pensamentos. Enriqueça sua presença, sua entrega, sua energia, porque a conta bancária vai apenas refletir o que já está transbordando dentro. Esse é o caminho real. Não é fácil, não é rápido, mas é verdadeiro. E é seu, a partir do momento que você decide caminhar por ele sem voltar atrás. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoou com essa verdade. Então não deixe isso morrer agora. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar alimentando a mente com o que realmente transforma. Sua jornada está só começando e nós estaremos aqui a cada passo com você.